Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a atuação da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o impacto da pandemia sobre os processos judiciais e os planos da nova gestão da entidade. Eu converso agora com o Beto Simonetti, que é recém-possado presidente da OAB. Doutor Beto Simonetti, boa noite. Boa noite, Denise. Que prazer, satisfação e honra poder me dirigir aqui aos telespectadores da TV Gazeta, através desse espaço prestigiadíssimo. Estou aqui à sua disposição e dos seus espectadores. Bem, o senhor, no discurso de posse, defendeu as eleições deste ano, de eleições limpas, sem fake news, sem questionamento em relação ao sistema eleitoral do país. Eu queria saber de que forma que a OAB pode atuar, né, ter uma participação maior nessas grandes discussões do país. O senhor também já se posicionou a favor da ciência, não é, contra o negacionismo. Isso dá a entender que há uma conotação política, que nós tivemos posicionamentos do governo contra essas duas questões. E aí eu queria saber como é que seria a atuação da OAB. Veja, não há absolutamente nenhuma referência a nenhum governo e nenhum ator político. Isso é uma posição da ordem. Ser a favor da vida, ser a favor do processo de vacinação no país, que me parece que caminha muito bem, com uma deficiência identificada em um estado ou outro, mas tenho absoluta certeza que tudo isso será reparado. Portanto, não há absolutamente nenhum tipo de conotação ou referência a antagonismo ou defesa de qualquer ator político ou qualquer linha política adotada por quem quer que seja. Em relação ao processo político que se avizinha, as eleições que se avizinham, a Ordem manterá o seu papel histórico constitucional de apoio às eleições, comparecendo ao TSE quando chamada. A Ordem sempre serve como uma entidade com uma grande representatividade da sociedade, sendo hoje a maior entidade civil da sociedade organizada brasileira, nossa participação é vista como forma de manter o equilíbrio do Estado democrático. Bom, e o senhor já se posicionou também a favor da liberdade de imprensa, não é, em relação aos poderes de modo geral. Eu falava dessa questão de posicionamento em relação ao governo, porque nós tivemos o governo contra essa questão da vacina, postergando determinadas decisões, questionando o sistema eleitoral. Inclusive, houve algumas alterações, a incorporação, inclusive, de novos grupos para fiscalização. Por isso que eu falava que implicitamente fica um posicionamento contrário que foi adotado pelo governo. E aí, nessa questão da liberdade de imprensa, a gente tem recentemente o ex-presidente Lula falando em regulação da mídia. E aí, como é que a OAB se posicionaria em relação a isso? Eu sou a favor das liberdades. Nós temos uma Constituição vigente no país que garante a liberdade de imprensa, garante a liberdade de expressão. Me coloco contra essa regulação da mídia por conta de que isso vai de contra com os ensinamentos constitucionais que nós temos dispostos no Brasil. Agora, qual seria a atuação prática da OAB, não é, além de participar dessas grandes discussões, mas de promover ações que possam assegurar a liberdade de imprensa, por exemplo, a realização das eleições sem as fake news, que vai ser um combate, acho que permanente. A gente já teve exemplo em eleições anteriores, não é? Certamente, no prazo máximo de 30 dias, nós instituiremos na Ordem um observatório para as eleições. Né? Esse relatório, ele passará desde de nós franquearmos o diálogo com todos os atores políticos, pedindo um compromisso de eleições limpas e honestas, sem propagação de fake news, e para que nós possamos estar vigilantes a qualquer tentativa de agressão ao Estado de Direito, à cidadania e à própria Constituição da República. Portanto, será uma reunião de grandes nomes, de grandes juristas brasileiros, com a responsabilidade de observar e estar presente a cada tentativa dessa antidemocrática. Agora, em relação ao combate à corrupção no país, que certamente será um dos temas das eleições, o senhor é advogado criminalista, né, até gostaria de confirmar isso, já se posicionou contra alguns procedimentos adotados aí, alguns processos da Lava Jato. Não é, por limitar a atuação dos advogados, a questão da delação premiada. Como é que o senhor acha que deve ser encaminhado esse combate à corrupção? Mudanças na legislação? Qual seria o encaminhamento? Nós temos legislação no Brasil hoje à disposição das autoridades um tanto quanto eficazes, quanto
ao combate à corrupção. A ordem, historicamente, se posicionou contra a corrupção e sempre a favor ao combate, com políticas e protocolos já implementadas, com campanhas já implementadas. Quando eu me refiro ao Instituto da Delação, não quer dizer que eu seja contra o Instituto da Delação. O Instituto da Delação ele tem um escopo em sua criação que é para o desbaratamento de grandes quadrilhas. Agora, o Instituto da Delação ele não pode ser banalizado, ele não pode ser utilizado como instrumento de chantagem, coação, para que as pessoas, às vezes, até sejam levadas a fazer um depoimento distante da verdade que carrega consigo. Por isso que eu critiquei a forma que a delação tem sido eventualmente e pontualmente utilizada no Brasil. Agora, nós estamos vendo aí nos últimos tempos a revisão das conclusões de todo o processo da Lava Jato, das condenações por instâncias superiores, principalmente o STF. O senhor acha que é correto, não passa aquela ideia de uma certa leniência em relação a determinados crimes? Não, nós temos um sistema penal, um sistema processual penal, e nós temos garantias constitucionais que devem ser observadas no curso de qualquer processo penal. Tem garantias que têm que ser providenciadas e entregues a quem quer que seja o acusado. Né? Quando o Supremo, que é a Corte Maior do Brasil, a Corte que carrega consigo a proteção da Constituição Federal, identifica eventuais nulidades, não há outro caminho. O Supremo Tribunal Federal, neste caso, reconheceu que havia ali determinadas nulidades. Aqui eu não estou adentrando em mérito de culpa, né? Mas o Supremo Tribunal Federal houve por bem pelas provas que foram carreadas até ali, nulificar por identificar que havia ali um excesso ou agressão ao sistema processual penal. Agora, ainda em relação a essa questão do combate à corrupção, nós temos algumas propostas de mudanças na legislação em discussão no Congresso, com uma prisão em segunda instância. O senhor defende essas alterações das leis? Veja, nós temos legislação vigente no Brasil. E a legislação que vige, ela diz que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens, senão devido ao processo legal. E estendendo isso até o momento de uma sentença penal transitada em julgado, aquelas sentenças que não têm mais recursos, né? Portanto, para que se imponha hoje a prisão na segunda instância, ou nega-se vigência à lei, ou altera-se a lei. Então, portanto, é uma questão de coerência minha. Eu defendo que na legislação atual ninguém poderá ser privado de seus bens ou liberdades, senão por uma sentença penal transitada e julgada. Agora, Roberto Simonetti, nós tivemos um atraso de muitos processos aí nos últimos 2 anos, em função da pandemia, dos fóruns fechados, o trabalho virtual. Nós tivemos, inclusive, o Supremo atuando também de uma forma virtual. Como é que o senhor vê a correção de todo esse atraso que nós tivemos, inclusive o direito de defesa em alguns casos, não é? Sem dúvida, a pandemia trouxe, muito embora tenha nos imposto o ingresso, essa migração compulsória para essas opções que nós temos hoje de acesso aos tribunais pelo meio virtual, mas isso demorou um tempo até que nós encontrássemos a alternativa. Nós temos mantido permanente contato com o CNJ tem sido sensível em atender a advocacia, mas nós temos que avançar muito. Mas o atraso desses processos é um fato verdadeiro, o acesso à justiça foi impedido em algum momento e nós estamos buscando alternativas para que nós possamos atualizar o ritmo que nós vínhamos mantendo. No entanto, há uma outra preocupação da advocacia que será levada também ao diálogo na próxima semana, provavelmente com o presidente do CNJ, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que é esse fechamento novamente dos fóruns. Isso pode trazer uma nova avalanche de atrasos na aprovação de sentenças e decisões em processos no Brasil inteiro. Então, nós vamos buscar uma alternativa também junto ao CNJ para que nós possamos respeitar a vida e a saúde das pessoas, cumprindo as medidas sanitárias, mas que nós não tenhamos mais uma vez as portas da justiça fechadas ou que, de alguma forma, o acesso à justiça seja impedido. Porque a nova onda da pandemia acabou atrasando a retomada dos trabalhos da normalidade, né?
Quando estávamos todos prontos, imaginando que nós estaríamos chegando numa janela de possibilidade, uma janela provável de retomada, aí vem uma nova onda, né? Isso aí, infelizmente, é algo que é imprevisível, tanto para a advocacia quanto para o judiciário, mas eu tenho certeza que nós seremos ouvidos mais uma vez e buscaremos uma alternativa que possa propiciar não só a advocacia, mas para todo o jurisdicionado, para toda a sociedade, o acesso à justiça. É isso, nós ouvimos Beto Simonetti, que é o recém-impossado presidente da OAB. O senhor fica à frente da entidade até 2025. Um bom trabalho e muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite. Muito obrigado, Luciano. Uma boa noite. Denise, muito boa noite. Com vocês.